um privilégio estarmos juntos nessa manhã para adorarmos a Deus e para aprendermos de sua palavra. Considerando-se que em alguns lugares do mundo as pessoas não têm esse privilégio, especialmente em um grande país da Ásia, hoje os nossos irmãos estão sendo perseguidos, igrejas estão sendo fechadas, instituições estão sendo apreendidas pelo governo. Nós estamos aqui em tão boas circunstâncias, reunidos para louvar, para bendizer o nome do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de tecer com vocês algumas considerações sobre o maior capítulo da Bíblia. Mas fiquem tranquilos que o sermão não será o maior dos sermões, mas o capítulo será o maior. É o Salmo 119. Exatamente, se abrir a Bíblia no meio, você vai encontrar o Salmo 119. Mas antes de entrar na reflexão sobre o Salmo, sobre a passagem, sobre aquilo que o Salmo nos ensina, deixe-me apenas mencionar alguma coisa que tem me preocupado ultimamente, devido a conversas com colegas de ministério, leituras e outras coisas. Eu estava conversando há algum tempo atrás com um dos capelães de uma de nossas instituições. E ele me perguntou se a Associação Geral tinha algum estudo sobre o suicídio, porque ele estava impressionado com o aumento de suicídios e de tendências suicidas nas pessoas com as quais ele entra em contato, na sua vida diária, né, como ministro, como capelão. E nós conversamos um pouco sobre o assunto, e eu disse para ele que eu não conheço, de fato, nenhum estudo científico feito pela igreja oficial, né, para avaliar o problema entre nós, mas nós sabemos, basta fazer uma pesquisa no Google, basta acompanhar o noticiário, que de fato o suicídio hoje se tornou um grande problema, uma epidemia. Só se a gente digitar no Google celebridades, suicídios, a gente vai ver quantas pessoas famosas tiraram a vida em anos recentes. Pessoas que de fato tinham tudo do ponto de vista humano, pelo menos do ponto de vista de quem está do lado de fora. As pessoas tinham dinheiro, tinham fama, alcançaram praticamente tudo que alguém pode sonhar na vida do ponto de vista material, mas que, não obstante, elas não conseguiram ser felizes. E, finalmente, elas terminaram tirando a sua própria vida. As explicações são as mais variadas e, obviamente, existem causas psicológicas, causas patológicas, causas sociais, causas históricas e por aí vai. Mas quando a gente faz uma avaliação de como o ser humano tem se desenvolvido ao longo das últimas décadas, nós percebemos que tem acontecido aquilo que alguns historiadores, alguns entendidos na cultura contemporânea, têm estabelecido como uma espécie de jornada para dentro do indivíduo. E a palavra em inglês para isso é self, o interior, a individualidade, o indivíduo como uma unidade em si mesmo. No passado, as pessoas encontravam sua razão para viver, a sua motivação para tudo que faziam fora de si mesmas. Era a família, era a sociedade, eram as tradições, era Deus, era a religião, tudo isso era um pacote. E as pessoas viviam em função de algo que estava fora delas. Mas, devido a todo esse processo social, hoje as pessoas olham para dentro de si mesmas. Hoje é o self, hoje é o eu que determina o que é certo, que determina o que é errado. O pecado praticamente é uma noção que desapareceu, porque quando você tira Deus da vida, pecado não mais existe. Então, hoje, essa geração mais recente não se vê como uma geração de pecadores que precisa da graça de Deus. Pelo contrário, eles entendem que Deus precisa pedir desculpa para eles por todo o sofrimento que eles têm, e Deus, de fato, é o responsável pelas pelas quais muitas vezes eles passam. É o ser humano se voltando para dentro de si mesmo. E uma das palavras, um dos termos para isso se chama narcisismo. As pessoas se olham e se apreciam, e tudo o que elas fazem é em função do eu. Eu. Não muito tempo atrás, alguém escreveu um livro chamado A Geração Eu, ou The Me Generation, justamente
descrevendo este fenômeno de como as pessoas hoje estão voltadas para dentro de si mesmas e não conseguem mais olhar para fora. Não conseguem mais olhar para a igreja, não conseguem mais olhar para os pais, não conseguem mais olhar para Deus, porque tudo é em função de mim mesmo, tudo é em função dos meus objetivos, tudo é em função dos meus propósitos, e tudo aquilo que me dá razão para eu viver, de fato, está dentro de mim mesmo, até mesmo a lei, até mesmo as normas pelas quais eu devo viver. Não faz muito tempo, um escritor tcheco, de nacionalidade francesa, ele escreveu um livro, o livro é chamado, traduzido por português, A Insuportável Leveza do Ser. De fato, é um romance, é uma história de dois casais que em algum momento se cruzam, mas na vida deles não existe nenhuma norma, nenhum princípio moral que possa controlar o comportamento deles. De fato, a ideia é a seguinte: eles são absolutamente livres de tudo. Só que no final, a grande lição que o livro parece comunicar é que nesta leveza do ser existe uma angústia insuportável. Porque quando não há normas, quando não há padrões, de fato, as pessoas não têm parâmetros e não têm razões para serem felizes. Em última instância, elas não têm nada por que lutar, nada para alcançar, porque tudo está dentro delas mesmas. E se existe um lugar perigoso para a gente olhar, é olhar para dentro da gente mesmo. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos ensina sempre a olhar para fora, olhar para Jesus Cristo, olhar para Deus, buscar a nossa razão para existir em outros fundamentos, mas jamais dentro da gente mesmo, porque do ponto de vista da palavra de Deus, nós somos pecadores. Em nós mesmos, nós não vamos encontrar as razões pelas quais nós vamos lutar, nós vamos enfrentar as dificuldades da vida e nós vamos, em última instância, alcançar a felicidade que todos nós queremos. Hoje, alguns sociólogos, psicólogos falam sobre a grande epidemia de narcisismo que afeta a sociedade contemporânea. Folhando, ou melhor, dando uma navegada na Amazon no outro dia, eu encontrei um livro cujo título era muito instrutivo. O título era Let Us Pray. Mas não é pray com A, é pray com E. Vamos predar, vamos nos aproveitar dos outros. Aí o subtítulo era mais curioso ainda. O subtítulo era o seguinte: a praga de pastores narcisistas. E aí eu fui ler os comentários e as críticas ao livro, e aí um psicólogo famoso que critica o livro diz o seguinte: o problema não é só os pastores, o problema é que as igrejas também são narcisistas, os membros também são narcisistas. E aí começa toda uma discussão lá. Mas, de fato, esse é o grande problema que nós vivemos hoje. Nós temos a tendência de olhar para dentro de nós mesmos. Como resolver isso? Como lidar com isso? Porque todos nós, em algum momento ou outro, por alguma razão, nós temos essa tendência, porque essa é a razão para o próprio pecado. Essa é uma das causas fundamentais do pecado. É quando a gente olha para dentro de nós mesmos e deixa de olhar para Deus. É nesse contexto que eu quero introduzir o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele está, por assim dizer, no centro canônico, no centro físico da Bíblia, que você abre a Bíblia no meio, o livro maior, e você provavelmente vai abrir no livro dos Salmos. É o maior livro, 150 capítulos. E o maior capítulo tem 176 versículos, divididos em 22 estrofes. 22 são exatamente as letras do alfabeto hebraico. E cada estrofe, em sequência, começa com uma letra do alfabeto hebraico, começando no A, por assim dizer, terminando na última letra. Cada estrofe tem 8 linhas. E na primeira estrofe, a primeira linha começa com a primeira letra do alfabeto, e cada linha da primeira estrofe, as 8 linhas vão começar com aquela letra, a letra A, por exemplo. Na segunda estrofe, começa com a letra B. São 8 linhas começando com a letra B. E assim vai até o final.
Em outras palavras, o que o Salmo está dizendo, a mensagem que ele comunica, que é justamente um louvor, uma poesia, a lei de Deus, ela deve ser o princípio, e deve ser o fim, e deve ser a razão máxima da nossa vida. Este salmo começa assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. E por aí vai. Cada verso do Salmo, praticamente, ele vai fazer alguma afirmação, vai fazer algum tipo de declaração sobre a lei de Deus, sobre os caminhos de Deus, sobre as instruções do Senhor, repetindo 176 vezes a importância e o valor da revelação de Deus, e enfatizando do início ao fim que é por nossa obediência a esses mandamentos, que é por andarmos nestes mandamentos, que nós de fato vamos encontrar felicidade. Os sinônimos para a lei são muitos, são muitas palavras que são usadas aqui. Às vezes usa a palavra lei, a palavra caminho, a palavra preceito, estatuto, mandamento, julgamento, palavra, fidelidade e por aí vai. São diferentes sinônimos que enfatizam a importância de orientarmos a nossa vida pelos caminhos do Senhor. Se fôssemos resumir o Salmo, as 22 estrofes deste Salmo, nós poderíamos resumi-la da seguinte forma: revelando 22 atributos da palavra de Deus, 22 ações, realizações da palavra de Deus na nossa vida. O Salmo começa enfatizando que a palavra de Deus nos abençoa. Bendito é aquele que segue a palavra de Deus, que obedece à lei de Deus. E continua: a palavra de Deus nos purifica. Depois fala que a palavra de Deus nos revela coisas extraordinárias. Continua dizendo que a palavra de Deus nos revivifica, nos dá vida. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus revela misericórdia. A palavra de Deus nos ajuda na aflição. A palavra de Deus nos conforta. A palavra de Deus nos ajuda nas perseguições. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus dá sabedoria. A palavra de Deus ilumina. A palavra de Deus traz-nos para um relacionamento com Deus em temor sadio. A palavra de Deus é vindicada. A palavra de Deus nos dá luz. A palavra de Deus é justa. A palavra de Deus deve ser obedecida. A palavra de Deus novamente nos traz vida. A palavra de Deus nos traz admiração. E finalmente, a palavra de Deus deve ser o nosso deleite. Essas 22 afirmações basicamente resumem a importância da palavra de Deus, como expressa nesta grande poesia que é o Salmo 19. E por aqui, pastor Barroso, eu já poderia até terminar o sermão e mandar todo mundo embora. E eu sei que alguns ficariam felizes para terminar cedo, mas eu preciso justificar por que eu estou aqui. Então nós vamos refletir um pouco mais sobre o Salmo. Tem alguns pontos que eu gostaria de enfatizar. São breves, mas são importantes, porque esse é um dos salmos que eu gosto de ler e acho bonito como que o salmista consegue, em 176 versículos, repetir basicamente o mesmo pensamento em cada verso, mas de forma tão bonita, tão bela, e sempre destacando um ângulo, sempre mostrando um aspecto diferente. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui em relação a este salmo, em relação à mensagem deste salmo para nós, é a seguinte: a palavra de Deus nos traz a um relacionamento vivo com o Deus vivo. Então esse é o primeiro ponto. É através da palavra de Deus que nós entramos numa relação profunda com Jesus Cristo. Há uma tendência hoje de dissociar, de separar Jesus da sua palavra. Se fala muito em Jesus, se fala muito em Cristo, se elogia, se louva, se menciona Jesus,
mas é um Jesus desconectado da sua palavra. E muitas vezes um Jesus que aparentemente, ou com certeza, em muitos casos, contradiz a sua palavra. O Salmo deixa muito claro que só é possível um relacionamento genuíno, sadio, com Deus, através da sua palavra. O verso 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, meus queridos, todos nós queremos um relacionamento com Deus. Todos nós ansiamos por um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Quantos sermões temos ouvido a respeito de Jesus? Esta é a razão, Jesus é a razão da nossa vida. Sem Jesus nós estaríamos perdidos. Mas não nos esqueçamos que Jesus só pode ser retratado de forma correta através da revelação que nós recebemos pela palavra de Deus. E Jesus mesmo enfatizou muitas vezes no seu ministério que o que ele estava falando, o que ele estava pregando, a sua existência, a sua missão era consistente com aquilo que Deus havia anunciado e revelado na sua palavra. O próximo ponto que eu gostaria de enfatizar agora é que a palavra de Deus nos dá estabilidade. A palavra de Deus nos dá conforto em meio ao sofrimento, em meio às provações. A vida é feita de coisas boas, a vida é feita de desafios e também de coisas ruins. Coisas talvez as quais nós não gostaríamos de experimentar, mas são parte da realidade na qual nós existimos, são parte na realidade de um mundo de pecado. E a palavra de Deus, o Salmo deixa muito claro, ela nos dá segurança. Ela é como uma âncora que nos sustenta no meio do sofrimento. Porque a palavra de Deus nos dá a moldura, nos dá a explicação para o sofrimento. No sentido de que ela explica que o sofrimento não é o propósito de Deus para a humanidade. O sofrimento é um acidente causado pelo pecado e que, em última instância, o sofrimento será eliminado lá no final. Mas quando nós nos fundamentamos na palavra, nós temos mais condições de enfrentar o sofrimento, sem nos deixar vencer pelo desespero que muitas vezes chega nesta hora. O verso 71 do Salmo diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Nestes versos e em outros que nós encontramos pelo Salmo e em outros salmos, nós aprendemos que muitas vezes Deus utiliza o sofrimento para nos ensinar lições que precisamos aprender. Na Bíblia, a experiência de Jó, de certa maneira, mostra isso. Em meio ao sofrimento de Jó, Deus ensinou algumas coisas que Jó talvez jamais aprenderia de outra forma. Através do sofrimento, Deus ensinou para ele algumas coisas, Deus ensinou a submissão. No final do livro, Jó termina a sua história e Deus não explica para ele por que ele sofreu. Jó nunca recebe a resposta que talvez ele esperasse receber. Mas ele descobriu quão grande era Deus. Porque no capítulo 2, no capítulo 3 de Jó, quando ele começa a sofrer, ele começa a reclamar de Deus, e ele, de certa maneira, pede que Deus agora reverta e inverta a criação. Que agora o mundo volte ao caos, que o sol escureça, que o dia em que ele nasceu vire noite, toda aquela história que a gente vê ali no versículo, no capítulo 3. Então ele faz um desafio para Deus. E a história continua, depois vem os amigos, e no final, capítulo 38, Deus aparece para Jó.
não para explicar para Jó por que ele estava sofrendo, mas simplesmente para fazer algumas perguntas para Deus e colocar a Jó no seu devido lugar. E aí Deus começa perguntando para ele: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? E Deus começa a fazer várias perguntas muito difíceis. Jó, tu conhece como que os animais selvagens andam aí pelos matos, como que eles reproduzem? Tu sabes como que inclusive a constelação de Órion funciona com aquelas estrelas lá, todas atadas? Essa é a linguagem que Deus usa. Onde tu estavas, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra e coloquei limites no mar? E aí Deus faz um monte de pergunta para Jó. E no final, Jó precisou ficar silencioso e reconhecer a sua própria ignorância. Então, no meio do sofrimento e com a reação de Jó ao sofrimento, Deus ensinou para Jó quão grande era o Deus a quem Jó professava servir. E o sofrimento muitas vezes nos ajuda a entender, isso Jó precisou entender, que nós não somos o centro do mundo. Nós entendemos que a vida e a realidade humana não gira ao redor de nós. Que se existe uma pessoa de fato profundamente concentrada em si mesma, é o sofredor. Porque quando a gente está sofrendo, tudo que a gente pensa é em se livrar do problema. Se tem alguma coisa que está doendo, tudo que a gente quer é se livrar daquela dor. Mas Deus está dizendo para Jó: tu não és o centro da realidade. Há muito mais que tu não conheces. E o sofrimento, muitas vezes, ele nos ajuda a entender a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante da realidade humana. Mas a palavra de Deus, o Salmo promete, nesses momentos em que nós nos sentimos insignificantes, nesses momentos de profundo sofrimento, Deus nos fala, Deus nos transforma e Deus se revela a nós, mostrando quem Ele é e nos ajudando a crescer na experiência com Ele. Próximo ponto. A palavra de Deus nos dá direção na vida. Essa é uma das maiores ênfases do Salmo 119, quando fala da palavra de Deus, da lei de Deus. E, de fato, quando o Salmo está falando aqui da lei de Deus, não está falando apenas da lei como um conjunto de regras para obedecer. Isso está incluído, mas o conceito de lei, de palavra de Deus aqui é muito mais amplo. Está falando aqui da revelação de Deus, das instruções que Deus dá para a humanidade. De certa forma, poderemos dizer que quando o Salmo está falando de lei, de instruções, está falando da Bíblia como um todo. O que o Salmo está falando da lei se aplica para os 66 livros que nós temos nas Escrituras. E a função desta palavra é dar direção na vida. Verso 18, que a gente conhece de memória, talvez muitos de nós: desvendo os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. 24, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, toda a ênfase do Salmo é: quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais sábio a gente se torna para lidar com os problemas, com os desafios da vida. E hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, nós enfrentamos desafios e decisões de todo tipo. Todo tipo de problema ético, problema bioético estão aparecendo aí. Coisas que talvez os nossos antepassados jamais sonharam. Algo que os escritores da Bíblia jamais imaginaram, estão aí. Mas os princípios para nós enfrentarmos esses problemas, para nós respondermos essas questões, para nós pautarmos a nossa vida, estão na palavra de Deus. E essa é uma das grandes ênfases do Salmo. Há poucos dias atrás, há poucos dias saiu uma notícia num dos noticiários aí da internet que me chamou bastante atenção, porque nós estamos de fato lidando com essa situação em um documento na Associação Geral, que era a questão do aborto.
E ali contava a história de uma senhora que ela engravidou de quadrigêmeos. Ela tem 4 bebês no seu ventre. 2 meninas que são idênticas e 2 meninos não idênticos. Mas aí tem um problema. Ela está argumentando, e ela colocou isso no Instagram, que ela não tem como sustentar os 4. Então ela quer abortar 2, ela quer matar 2. Como ela sempre quis ter menina, então ela quer se livrar dos meninos. E ela colocou isso lá no Instagram, e milhares de pessoas responderam dizendo: não, você tem razão, você não pode sustentar os 4, você tem que de fato abortar 2 e ficar só com os 2 que você quer, que são as 2 meninas. Então estas são situações que nós enfrentamos e que hoje parecem ser tão comuns e para muitas pessoas são tão normais. Vocês devem ter acompanhado aí pelo noticiário da televisão e dos jornais, que o estado do Alabama, se não me falha a memória, teve uma lei muito severa sobre o aborto. Mas eu estava olhando assim a foto, né, do noticiário, pessoas protestando do lado de fora da corte, e um dos cartazes que dava para ler ali dizia assim: o corpo é meu, eu sou o dono do meu corpo, alguma coisa assim, eu sou o dono do meu corpo. Então esta é a mentalidade neste mundo contemporâneo: eu sou o dono do meu corpo e eu faço com ele o que eu bem entendo. Mas do ponto de vista da Bíblia, o nosso corpo foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, e ele não nos pertence. Seja qual for o uso que a gente faz do corpo, a gente ou está honrando ou está desonrando o Salvador, o Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então esta é a mentalidade contemporânea. Por isso, meus queridos, nós precisamos estar fundamentados e ancorados na palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não temos parâmetros, nós não temos critério para decidir as grandes questões éticas que a humanidade enfrenta hoje. Questões de todo tipo, mas que quando a gente analisa e quando a gente reflete sobre elas, nós vamos perceber que de fato a Bíblia nos dá uma orientação. Os princípios estão na Bíblia para nos ajudarem a enfrentar essa situação. Portanto, a palavra de Deus nos dá direção na vida. A palavra de Deus nos ajuda a vencer os dilemas que a vida apresenta diante de nós. Próximo ponto. A palavra de Deus produz pureza em nossa vida. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o, segundo a tua palavra. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. E o verso 33. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. A palavra de Deus nos dá forças para vencermos o pecado, porque a palavra de Deus mostra o que é o pecado. A palavra de Deus mostra o que o pecado causa, e ela mostra a importância de mantermos uma vida pura, e somente um profundo compromisso, reflexão, estudo e obediência à palavra poderá nos ajudar e nos dar forças para enfrentar os dilemas e as tentações da vida. E, finalmente, a palavra de Deus nos dá alegria e deleite. Este é o tom do Salmo 19, versículos 9 e 10, que o pastor Barroso leu aqui no início. E esse é um dos temas que ocorrem no Salmo 119 agora, do início ao fim. Verso 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Esse prazer, essa alegria, esta felicidade de ler, de entender, de compreender a palavra de Deus.
eu conheci um teólogo, um biblista brasileiro chamado Milton Schwantz. Ele é primo do Siegfried Schwantz. Primo não, um primo distante. Conversei uma vez com ele. Creio que eles vêm da mesma região da Alemanha, e ele um dia até me disse que gostaria muito de ter conhecido o adventista, o Júlio Schwantz, mas ele nunca teve essa oportunidade. E aí ele mencionou alguns detalhes interessantes, um paralelo entre a vida dos dois. Ele disse que quando ele estava escrevendo uma gramática de hebraico lá em São Leopoldo, para os alunos dele, o outro Schwantz, lá no NASP, em São Paulo, no IAE, no antigo IAE, estava escrevendo uma gramática de hebraico também, naquela mesma situação. Aí ele começou a dizer que ambos vieram de uma região da Alemanha e que a família Schwantz é uma família de pastores. Mas, evidentemente, que o Júlio Schwantz, ou melhor, o Milton Schwantz, o luterano de São Leopoldo, ele seguiu uma outra linha teológica. Mas, em alguns encontros com os quais eu participei, em que ele falou, ele sempre usava algumas expressões, às vezes um pouco irreverentes. Ele usava aquela linguagem lá da roça, lá do Rio Grande. Ele dizia assim: olha, a Bíblia para mim, uma vez ele disse assim, a Bíblia para mim é como uma cachaça. Eu tenho que estar sempre lendo, eu tenho que estar sempre estudando, eu tenho que estar sempre investigando. Eu não posso viver sem a Bíblia. É uma linguagem estranha, mas, de certa maneira, ela mostra que o que a Bíblia deveria ser para nós. Deve ser aquilo que a gente mais aprecia. A Bíblia fala e compara a palavra de Deus com o mel, com o favo do mel, que é algo que nos dá prazer. A gente não deveria ler a Bíblia simplesmente porque tem a obrigação de ler agora. Eu preciso agora fazer a minha meditação, eu tenho 15 minutos e eu preciso ler a Bíblia, porque se eu não ler, agora eu vou me sentir um pouco diminuído na minha vida espiritual e eu não tenho isso no meu currículo. Não é dessa forma que a gente deve estudar a Bíblia. A gente deve ler a Bíblia com prazer, porque ela nos dá deleite, e a palavra prazer aparece ao longo dos Salmos em relação à palavra de Deus. E aqui diz assim, por exemplo, versículo 77, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Veja, num mundo que rejeita leis, numa cultura que muitas vezes tenta olhar para dentro de si e tirar uma lei lá de dentro e viver de acordo com a sua própria vontade, o salmista está dizendo, na tua lei eu tenho o meu maior prazer. E o verso 162 diz assim, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Em outras palavras, como quem acha ouro, como quem acha grandes riquezas. Esta é a função, esta deve ser a nossa atitude quando nós estudamos a palavra do Senhor. E todos aqueles povos, todas aquelas culturas que de alguma forma tiveram mais contato com a Bíblia, elas cresceram mais, elas prosperaram mais. E isso é muito interessante, que até mesmo, vocês sabem, Darwin, que é o pai do evolucionismo, e que Charles Darwin, e que nós conhecemos Darwin como aquele indivíduo que, de fato, com a teoria da evolução, basicamente desmontou, né, a base intelectual para o cristianismo e para a própria Bíblia, de certa forma. Darwin era um grande admirador de missionários. E até ele morrer, ele contribuiu mensalmente, ou de certa maneira, regularmente, digamos assim, para a Sociedade Missionária Britânica. E ele, em alguns de seus diários, ele conta suas histórias viajando lá pelo Tahiti, pela Ásia, e também com o Beagle, quando ele passou lá pela Terra do Fogo e atravessou aí a América do Sul. Ele, em alguns momentos, ele elogiou o trabalho dos missionários e o que esses missionários fizeram para transformar as culturas com as quais ele entraram em contato. Culturas muitas vezes primitivas, baseadas na morte, baseadas na guerra, agora foram simplesmente transformadas. Mas, de fato, a transformação não foi causada pelos missionários, mas pelo livro que eles traziam, a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está a fonte da transformação, que, quando impulsionada pelo poder do Espírito, nos ajuda a entender a palavra de Deus e nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. A minha reflexão se encerra por aqui. Que Deus possa ajudar a todos nós
que nesses tempos de relativismo, nesses tempos de relaxamento espiritual, nós possamos nos devotar mais ao estudo da palavra de Deus, como um prazer, como um alimento diário, como aquele alimento sem o qual nós não podemos viver, mas com o qual nós possamos caminhar em direção à vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter essa experiência com a Bíblia, com a palavra de Deus, guiados, movidos pelo Espírito e motivados pelo amor e pela fidelidade a Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque Tu revelaste a nós a Tua palavra, na qual nós encontramos as razões para vivermos e as motivações para sermos fiéis a Ti. Obrigado, Senhor, por todas as promessas que Tu nos dás ali. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Toma-nos em Tuas mãos, transforma-nos para o Teu reino. E quando Jesus voltar, possamos nós estar preparados para herdar a vida eterna. Toma-nos em Tuas mãos, despede-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.